Saudações, pessoal, e esse é mais um vídeo para poder comentar sobre gravitação. Essa é a parte 6 dos comentários e aqui nós vamos discutir melhor o conceito de campo gravitacional. A proposição principal de toda a discussão é a seguinte: a Terra pode ser pensada como sendo cercada por um campo gravitacional que interage com objetos e faz com que eles experimentem forças gravitacionais. Podemos considerar a Lua como estando nas mediações de um campo gravitacional da Terra, conforme estou demonstrando aqui nesta imagem. Um campo gravitacional ele ocupa o espaço em torno de um corpo massivo. A ideia de um campo gravitacional é como se ele fosse um tecido, ok? Mais ou menos no sentido que está sendo mostrado aqui nessa figura. Entretanto, aqui ele é apenas bidimensional e o campo gravitacional ele é tridimensional. Mas enfim, a imagem, apesar de restrita, ela nos dá uma boa representação do que é um campo gravitacional. É algo que se espalha em torno do espaço tridimensional de um objeto massivo, ok? Então, para essa representação no slide, tanto a Terra tem o seu campo gravitacional, ok? Quanto a própria Lua também tem o seu próprio campo gravitacional tridimensional. O campo gravitacional é um exemplo de campo de força, pois qualquer massa no campo experimenta uma força. Então aqui a gente tem o campo gravitacional da Terra, ok? Interagindo com a Lua, ok? E a interação do campo gravitacional com esse objeto dá, entre esses dois objetos massivos, uma força de atração que a gente chama de força gravitacional. Portanto, que fique claro, a força gravitacional ela advém de uma interação com o campo gravitacional de objetos massivos. Continuando, o campo de força mais familiar é um campo magnético de um ímã. Então, limalhas de ferro que são polvilhadas sobre uma folha de papel em cima de um ímã revelam a forma do campo magnético do ímã. É o que está sendo mostrado nessa figura, ok? Um ímã em forma de barra, ok? Com seus polos norte e sul, ok? E o campo magnético ele não pode ser visto, ok? Mas a limalha de ferro que foi jogada em volta do ímã revela a forma desse campo magnético. Onde os agrupamentos estão mais próximos, o campo é mais forte. Então perceba que nas extremidades do ímã, os campos magnéticos são mais fortes porque você tem mais limalha de ferro agrupada. A direção dos agrupamentos mostra a direção do campo magnético em cada ponto. Então a gente tem aqui, nós podemos traçar nessa imagem linhas de campo que revelariam a forma do campo magnético deste ímã em forma de barra. O planeta Terra é um ímã gigante e, como todos os ímãs, está rodeado por um campo magnético. Lembrando que tanto a Terra ela tem tanto um campo gravitacional como também um campo magnético. Então, nosso planeta ele apresenta dois campos, gravitacional e um campo magnético. Já as linhas de campo elas podem representar o padrão de um campo gravitacional da Terra. Então eu estou fazendo uma analogia entre o campo magnético e o campo gravitacional. As linhas de campo elas são mais próximas onde o campo gravitacional é mais forte. Então é exatamente o que acontece com o campo magnético. Vai acontecer no gravitacional também. Onde as linhas estão mais próximas, você tem um campo mais forte. Qualquer massa na vizinhança será acelerada na direção das linhas de campo naquele local. Penúltimo, o campo gravitacional da Terra segue a lei do inverso do quadrado, ok? E por fim, o campo gravitacional da Terra é mais forte perto da superfície da Terra e mais fraco a distâncias maiores da Terra. Aqui a gente tem uma imagem que revela as linhas de campo, possíveis linhas de campo, né, do planeta Terra. Se você considerar objetos que estão mais próximos da superfície da Terra, eles experimentarão forças gravitacionais mais intensas do que objetos que estão a uma distância maior. Exatamente porque, mais próximos da superfície, as linhas de campo
gravitacional, do campo gravitacional, elas são mais intensas, ok? E mais distantes, as linhas de campo, elas são de menor intensidade. Deixando uma pergunta para finalizar a discussão até aqui. Que tipo de campo circunda a Terra e faz com que os objetos experimentem forças gravitacionais? Resposta bem fácil e está aqui nesse próprio slide, ok? Então, a gente se encontra no próximo vídeo e obrigado pela sua paciência e atenção.